Agradeço a Deus por estar aqui e acho que vocês também agradecem a Deus porque é um milagre a gente estar aqui, gente. Tem muito milagre para você poder estar aqui e para você que está em casa aí ou em algum lugar assistindo, que o milagre continua existindo para você poder existir e eu também. A Karen cantou, né, um pedaço da música que ela cantou, fala que não mais tristeza, não mais choro. Você quer isso? Você não quer mais tristeza, não quer mais choro? Hoje eu vou falar sobre sofrimento e vitória e vamos consultar bem a Bíblia. Ellen White fala que a única coisa segura que existe nesse mundo é a palavra de Deus. A única coisa estável, ela usa essa expressão também. O resto muda. Então, agradeço ao pastor Lamarques pelo convite. Se Deus quiser, amanhã, 7h30, vamos falar um pouquinho sobre depressão. Poucos anos atrás, a Organização Mundial da Saúde dizia que a depressão deveria ser a segunda doença do mundo até 2020. Estamos em 2023. E a projeção é que a depressão deverá ser a primeira doença do mundo em 2030. Não sei se o mundo chega lá. Por que isso? Amanhã eu vou falar sobre isso. Sofrimento e vitória. A dor é inevitável. Eu vou acompanhar aqui nessa tela, porque eu não consigo enxergar lá. Agradeço o pessoal do som, consegui botar essa tela aqui. A dor é inevitável nessa vida. Todos temos dores. Você vai lá em Naum, capítulo 1, versículo 9, a última parte, diz o quê? Não virá angústia a segunda vez. Qual é a primeira? A primeira é agora. Eu e você temos angústia. Julio Iglesias, cantor milionário, tem uma ilha paradisíaca, ele fala assim, o que eu faço com essa angústia? Boris Becker foi campeão do mundo, terminou o primeiro lugar em Wimbledon e foi pro hotel e falou assim, agora que eu sou o primeiro lugar, que mais? Angústia. Estudei com um amigo, um colega nos Estados Unidos, Dr. Lee, e ele, quando era ateu, ele ganhava muito dinheiro como médico coreano-americano, comprou um Mercedes-Benz, botou na garagem, mas a angústia não aliviou. Aí ele falou assim, eu comprei o segundo Mercedes-Benz, mas não aliviou também. A dor é inevitável nessa vida. Ela pode ser consequência de erros e escolhas ruins que nós fazemos. A maneira de Deus é nos revelar defeitos do nosso caráter para nos santificar, amadurecer, purificar, santificar, pode ser através de alguma dor. Abra sua Bíblia, Salmo 119. Muito interessante que o salmista aprendeu isso. Salmo 119, versículo 71. 119, 71. Diz assim: foi-me bom ter sido afligido para que o quê? Aprendesse os teus estatutos. Parece um cara masoquista, né? Mas a gente aprende às vezes mais no sofrimento, não é? Por que isso, não é? Então o Senhor considera as nossas aflições. Esse texto dessa autora inspirada pelo Senhor. O Senhor considera nossas aflições. Graciosa e distintamente Ele as limita e as distribui. É tipo assim, Tito, 10 miligramas de tristeza para você, Thaís, 20 miligramas de angústia para você, Ronald, 20 miligramas de agonia. Como é que é isso, né? Não é que Deus manda para você o sofrimento. Deus não manda o sofrimento, Deus não manda doença para ninguém, queridos. Se você vem aqui na quarta-feira de oração e diz, quero pedir orações a Deus, aos irmãos, porque Deus mandou uma doença para mim. Alô, Deus não manda doença para as pessoas. Isso é oposto à natureza dele. Quando Deus pisca o olho, Deus abre a mão, Deus mexe com o pé,
é cura, é restauração, é repreensão também, é disciplina também, mas sempre no sentido de restaurar. Então, ele se afasta porque você pede para ele se afastar, de alguma forma a gente pede isso, consciente ou inconscientemente, então vem aquele cara e machuca a gente. Então, o Senhor considera nossas aflições, graciosa e distintamente, elas limita e distribui. Como um refinador de prata, ele nos observa a cada momento até que a purificação seja completa. A fornalha serve para o quê? Purificar e refinar, não para destruir e consumir. Ele está observando para conceder quando mais for necessário, novas e frescas bênçãos, força no momento da fraqueza, auxílio na hora de perigo, amigos na hora de solidão, simpatia humana e divina na hora de tristeza. Esse é o Deus Criador, querido. Ele está fazendo isso o tempo todo na minha vida, na sua vida, na vida do cara que está bebendo cerveja ali naquele barzinho perto do Chibata, no cara que está cheirando agora cocaína. Ele está fazendo isso o tempo todo. Sofrimento pode ser fruto da guerra entre o bem e o mal. Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 8. Vocês conhecem, essa passagem é muito interessante, muito clara. Marcos, capítulo 8, versículos de 31 a 33. Marcos 8, de 31 a 33. E começou... Jesus estava ali com um grupo de pessoas, com os seus discípulos, e começou a ensinar para eles que importava que ele, o Filho do Homem, padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes. Alô, ele era rejeitado por quem? Para o pessoal do mundo? Para o pessoal da igreja. E continua aqui no versículo 31. E que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Verso 32, e dizia abertamente essa palavra, e Pedro, que era um cara impulsivo, né? Pessoa impulsiva é aquela que pensa depois que faz, né? Então Pedro tomou a parte, chamou Jesus e falou: para com isso, não vamos deixar acontecer nada com o senhor, eu tenho espada. Ou seria o quê? Eu tenho um fuzil AK-4, sei lá, ou granada do exército e tal, né? E Jesus, virando-se para ele e olhando para todos, porque o recado é para todos, porque a guerra espiritual entre o bem e o mal dentro de mim, de você, é dentro de mim, de você, de todos. Jesus disse: retira-te de mim, o quê? Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então esse era um sofrimento, essa impulsividade de Pedro e essa, eu pensei na palavra aqui, arrogância de Pedro, arrogância no sentido espiritual, né? Deixa que a gente resolve isso, né? São aqueles políticos, aqueles poderosos do dinheiro que sabe com quem está falando, sabe? Passa com a picape aqui de último tipo, todo tatuado, óculos escuro, boné e tal, com aquela arrogância. Se você para, o semáforo abriu, ficou verde, não tem 2 segundos, o cara já está buzinando atrás de você. Como é que você ousa ficar na minha frente e tal? Sabe, essas pessoas, né? Dentro da igreja tem pessoas assim, né? Na organização tem pessoas assim. No tempo de Jesus tinha essas pessoas assim. Então o sofrimento tem a ver com esse fruto, né? Entre a guerra entre o bem e o mal. A guerra espiritual dentro da igreja produz sofrimento. Tem guerra espiritual dentro da igreja, meus amigos? Vamos dar uma olhadinha. Eu vou citar eu vou enxugar esse capítulo 13, Atos capítulo 13. Eu estou falando de sofrimento, né? E vamos pensar como é que a gente pode lidar com o sofrimento. Atos capítulo 13. Aqui vai falando sobre a pregação dos discípulos que iam na sinagoga e eram perseguidos. Lá no versículo 48, Atos 13, 48, e os gentios ouvindo isso se alegraram, né? Porque aqui estava Paulo, Barnabé pregando e glorificava a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Verso 49, a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Verso 50, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas
e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Perseguição dentro da igreja, já atendi muita gente perseguida dentro da igreja. É um sofrimento, né? Então, são vários tipos de sofrimento. Então, existe sofrimento porque nós tomamos decisões erradas. Existe sofrimento porque a gente convive com pessoas complicadas, descrentes, ou pior, pessoas que às vezes é da família, da igreja, é da obra, que dizem que possuem religião, mas não são espirituais, não se entregaram ao Senhor Jesus. O eu ainda comanda, andam na carne e não no espírito, não avançam espiritualmente e atrapalham os que querem avançar. E Jesus lidou com esse povo. Olha só, Lucas, ou você ou eu podemos ser essa pessoa complicada, né, queridos, que atrapalhamos alguma coisa na família ou na família da igreja. Lucas 11:52, Jesus falou assim: ai de vocês, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e impedistes os que entravam. Não é? Quando você vem na igreja, você fica conversando com o teu colega do lado e atrapalha esse colega de prestar atenção no que Deus quer dizer para ele. Então você não entra e não deixa entrar. Você atrapalha. Você vem aqui na frente e fica querendo exaltar a si mesmo. E a gente exalta a gente mesmo de forma diferente, né, queridos? Uma das maneiras muito típicas da nossa igreja de exaltar a gente mesmo é ficar exaltando as instituições. Então, é sofrimento. A verdade de Deus, Vidas que Falam, página 105, a verdade de Deus que produz salvação. Ellen White faz uma separação entre verdade que produz informação, doutrinas, e verdade que produz salvação, poder da graça. A verdade de Deus que produz salvação chegará ao povo se pastores e professos crentes não lhe embaraçarem o caminho, como fizeram os espias infiéis. Aproveitando esse texto, salvação, você quer salvação? Não atrapalha Deus. Senta no banco do carona, deixa Deus fazer as coisas. Abra mão do controle. Deixa Deus escolher quem são os oficiais da igreja para o próximo ano. Deixa Deus escolher quem será o, sei lá, presidente disso ou daquilo, ou diretor de não sei daquilo, de qualquer instituição. Deixa Deus escolher. Às vezes alguns líderes vêm e fazem uma oração: ó, Senhor, abençoe nossos planos para essa instituição. Ei, alô, como assim abençoe nossos planos? Você perguntou se Deus abençoava esse plano? Você perguntou se é esse plano que Deus quer? Então para que você leva para a mesa administrativa aquilo que você quer? E pede que Deus abençoe o que você quer? Isso é guerra, queridos. Isso é guerra. Então, precisamos aprender diariamente do grande mestre, para que a atmosfera que circunda a alma, a pessoa, esteja o quê? Repleta de vida espiritual. Aonde? Aqui, no seu escritório, no seu consultório, no Novo Tempo, na UNASP, em qualquer lugar. O que beneficiará a humanidade é o quê? A vida espiritual. Queridos, vida espiritual não é você ter uma religião. Tem gente que não tem religião e são pessoas espirituais. Exemplo, aquele centurião era um pagão, não tinha religião. Ele falou para Jesus: Senhor, diga uma só palavra e meu servo será curado. Isso é espiritualidade, queridos. Veja depois o que Ellen White fala sobre esse camarada. Anos atrás, eu estava lá na TV e a Leide, um programa Sem Tabus, e no intervalo ela falou assim: está com muita audiência, o programa está com muita audiência. Eu falei: parabéns, mas fiquei triste. Por que o povo está querendo saber muito sobre sexualidade? Mais do que sobre espiritualidade? Isso é um sintoma, né, queridos? É um sintoma. É um sintoma de uma doença social. Hans King foi um cardeal, um cara muito erudito,
católico, e quiseram cortar a cabeça dele lá no Vaticano, porque ele estava questionando a infalibilidade papal. Ele escreveu um livro muito bom, ganhei de um amigo meu, um advogado do Rio de Janeiro, infelizmente faleceu, um advogado que era budista, José, esse livro é chamado Freud e a Questão da Religião, de Hans King. Se você espremer esse livro, ele diz assim, ele diz o que Ellen White fala ali, ó, o que beneficiará a humanidade é a vida espiritual. Então ele fala de que a neurose do nosso tempo não é a repressão da sexualidade, é a repressão da espiritualidade. É isso. E nós vivemos na desrepressão da sexualidade. Se a desrepressão da sexualidade fosse a produtora, vamos dizer assim, de saúde mental, então nosso mundo seria ótimo em saúde mental. Mas a cada 40 segundos uma pessoa se suicida nesse planeta. Nos Estados Unidos, um médico por dia se suicida, mais do que um, dá mais do que 365. Então, sofrimento. O sofrimento vem porque são testes que o Senhor permite em nossa vida para o quê? Para o nosso amadurecimento, queridos. Para a gente amadurecer. O sofrimento pode vir como fruto da guerra espiritual e não de erros ou pecados nossos, como eu falei. Mas vamos ler aqui de novo, vocês sabem esse texto aí, mas vamos ler de novo, faz diferença quando a gente lê. E eu acho que faz diferença quando lê no papel. Eu prefiro o papel ainda. Talvez seja atrasado com a tecnologia. Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ontem alguém botou num grupo médico, eu tenho três grupos de médicos aqui no WhatsApp, no celular, e alguém botou o vice-presidente da República e uma mulher que não deu tempo de ver quem é, não tive que fazer outras coisas, cada um segurando a ponta de uma bandeira, e essa bandeira está escrito assim, elogiando, sei lá, ou um programa que vai entrar nas escolas, eu não sei bem, eu só vi a bandeira, vi a foto e depois eu vou pesquisar. As crianças trans. Você sabe que pelo menos metade dos filmes da Disney agora tem que ter ideologia de gênero? Queridos, pelo amor de Deus, protejam suas crianças. As coisas vão piorar nesse sentido. Então, fruto da guerra espiritual, você ainda pensa que os problemas no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, são só ligados a questões psicológicas ou administrativas? Para Jesus era muito claro assim. Claro, ele lidava com uma pessoa com fome, com um cego, com um paralítico, com o Pedro impulsivo, com Tomé, que era duro na queda para acreditar. Ele lidava com Judas, que era um cara hipócrita. Ele lidava com essas pessoas e usava seus métodos psicológicos. E quando você estuda qual é a abordagem psicológica que Jesus usava no lidar com as pessoas, ele usava alguns momentos o pensamento analítico. Por exemplo, fazendo perguntas para as pessoas: o que você acha disso? Para a pessoa pensar. E às vezes usava o método cognitivo: olha, faz isso, não faz aquilo. Ellen White diz que ele usava métodos diferentes para lidar com mentes diferentes. Então, o sofrimento vem também por situações incompreensíveis para a nossa limitadíssima capacidade mental. Porque nós não temos todas as respostas, queridos. Limitadíssimo. Você sabe quanto pesa o cérebro, o encéfalo de um adulto? 1,5 kg mais ou menos. Quanto você acha que pesava o cérebro de Adão? Hein, Tito, o que você acha? 3 quilos? Faz a proporção aí, né? Adão tinha lá quase 4 metros, né, Leandro? Você já pensou nisso? Quanto que pesava o cérebro? Então imagina só, sabe, cara, a minha mente é muito atrofiada, nós somos atrofiados, né, pastor Marcos?
muito pequenos, né? Por isso que sem o Espírito de Deus não tem discernimento da verdade. É o Espírito que vem iluminar a nossa mente, para a gente enxergar o quê? A guerra entre o bem e o mal, e a gente se posicionar do lado de cá ou do lado de lá. Você tem a escolha e eu tenho a escolha. Então, a doutora Marília Mila, nessa revista da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação Psiquiátrica da América Latina, a APAL, um artigo sobre considerações sobre psicoterapia psicanalítica do paciente deprimido. Ela fala assim, é uma cientista que está falando isso, não é um teólogo. Não conheço nenhuma medicação que consiga suprimir cabalmente os sentimentos de angústia inerentes ao existir humano. Todos temos angústia. Bill Gates tem angústia. Elon Musk tem angústia. Quando é que os carros dele vão parar de ter acidente? Podia dizer, sei lá, qual é a angústia dele, né? O pessoal do Fórum Econômico Mundial que está fazendo um monte de armadilhas que vai aparecer já já contra os que servem ao Senhor Jesus, junto com o Papa, junto com Bill Gates, junto com Mark Zuckerberg, estão montando, queridos, a perseguição. Está vindo. Está vindo, graças a Deus que está vindo. Então temos que ser fortalecidos, né, meu irmão, para aguentar o que vem pela frente. Então, saúde mental não é a ausência de experiências dolorosas, mas é o aprendizado e o amadurecimento no lidar com pensamentos e sentimentos, o quê? Dolorosos. O bom cristão não é aquele que nunca tem tristeza, nunca tem angústia, nunca tem medo. O bom cristão que está no processo de amadurecimento. O amadurecimento é um processo. Santificação é um processo. Saúde é um processo. O bom cristão é aquele que quando sente alguma coisa dolorosa, não faz besteira. Besteira pode ser um monte de coisa, né? Desde cocaína até infidelidade conjugal, passando por, sei lá, qualquer besteira. Então, doutora Lee Vaillant, Lee Macula Vaillant, foi uma psiquiatra de Harvard, morreu poucos anos atrás, bem anos atrás, troquei um e-mail com ela sobre angústia humana. E ela fala, saúde mental é ter as emoções sem deixar que elas nos tenham. Mas na realidade, vem até aquela pergunta, tem algumas pessoas que são irônicas em relação à palavra de Deus. O que elas dizem? Quero ver quando é que essa palavra aqui vai chegar no que a ciência diz. Mas a pergunta certa é o contrário. Quando é que a ciência vai chegar no que essa palavra diz? Eles falam, quando é que a palavra vai chegar no que a ciência diz? A ciência muda, queridos. Anos atrás se dizia que o ser humano precisava de 200 miligramas de proteína por dia. E a ciência foi pesquisando e mudando, encontrando novos achados. Hoje é 50 miligramas. Antes a pressão arterial normal podia ser até 15 ou 150, hoje até de 120. Enfim. Mas a palavra de Deus já falava sobre isso, lá em Efésios 4:26. O que diz aí Efésios 4:26? O que essa cientista falou, claro, desdobra isso dentro do campo da psicologia. Efésios 4:26 diz assim, irai-vos e o quê? Não pequeis. Ou seja, tenha raiva, mas não deixa a raiva ter você. É isso, que a Bíblia já falava disso, que a cientista foi falar anos depois, né? Saúde mental é ter as emoções sem deixar que elas nos tenham. Quando o Senhor Jesus disse, por exemplo, Pai, por que me abandonaste? Ele tinha perdido a fé em Deus, né? Estava expressando o sofrimento. Essa é outra maneira de aprender sobre saúde mental. Saúde mental tem que ver com você expressar o sofrimento e você experimentar o sofrimento. Qual a diferença? Expressar você fala. Falar ajuda a curar. Mas depende com quem você vai falar. Não fala para qualquer pessoa. Não abra seu coração para qualquer um. Tem que ser alguém do mesmo sexo. Tem que ser alguém que tem experiência. Tem que ser alguém agarrado com Jesus, senão você vai cair numa armadilha. Não abra seu coração para qualquer pessoa, especialmente do sexo oposto. Então isso é expressar, você fala. Se a boca fala, os órgãos saram. E se a boca cala, os órgãos falam.
Aí surgem as doenças psicossomáticas, que Ellen White diz que 9 entre 10 doenças têm origem na mente. E experimentar é você viver a dor. Antes de ser adventista, quando tinha dor, eu afogava essa dor com o quê? Com cerveja, com bebida, com, sei lá, uísque, com cigarro. Tentei maconha, mas passei tão mal que eu desisti, graças a Deus. A turma da medicina era pesada, o pessoal pesado, sabe? Vou te contar. Então, Salmo 13 é um salmo muito interessante. Salmo 13, são 6 versículos. Parece que Davi ali estava com uma crise de doença bipolar. Dos 6 versículos, quer ver? Dá uma olhadinha, Salmo 13, rapidinho ali. Salmo 13, Davi está falando, eu não vou ler porque o tempo vai estourar, mas ele está falando, Senhor, eu estou com tristeza, Senhor, eu estou com uma angústia, o Senhor me abandonou, por que eu estou sozinho, por que eu estou chorando, por que tal, cadê meu Rivotril, cadê minha fluoxetina, cadê? E ele termina o Salmo 13, mas no Senhor eu confio. Claro, isso não sai, o Salmo 13 deve ter levado, sei lá, um dia inteiro, 3 semanas, 2 dias, não sei, o processo que ele levou, e compôs aquele salmo ali. Mas ele desabafou para Deus, ele desabafou para a pessoa certa, e com a confiança certa. Porque quando você desabafa para a pessoa certa, com a confiança certa, funciona. Ezequiel 3,14, esse eu queria ler. Ezequiel 3,14, a versão que eu tenho aqui nessa Bíblia que eu estou usando, eu gosto muito dessa versão, dessa passagem, Ezequiel capítulo 3, versículo 14. Aqui, Ezequiel era o homem de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim, era um homem de Deus, está escrito, né? Sofreu muito e aprendeu muito, amadureceu muito, fez besteira, aprendeu, levantou, caiu, e Deus foi tomando conta dele. E nesse dia ele estava sofrendo emocionalmente. Ezequiel 3,14, aqui diz assim: então o Espírito Santo me levantou, Ezequiel está falando, e me levou, e eu fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Pelo amor de Deus, não diga que seu irmão está com tristeza porque é falta de Deus. Se tivesse com Deus não teria tristeza. Então Ezequiel estava sem Deus aqui, porque estava triste esse dia. Mas a mão do Senhor, eu estava triste, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Cara, que texto que ajuda a gente, não é? Quando a gente sente tristeza, não é? 2 Coríntios 7,5, Paulo era um homem de Deus, sim ou não? Sim, Paulo era um homem de Deus, foi contra Deus, mas depois ele caiu do cavalo espiritual. Né, Leandro? Não foi cavalo real, né? 2 Coríntios 7,5, o que Paulo fala aqui? Muito interessante, um homem de Deus diz assim: porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne, o nosso corpo, né, não teve repouso, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. O homem de Deus balançando na dor emocional. O sofrimento pode ser devido a traumas do passado, traumas da sua história. Ellen White tem esse texto belíssimo, eu acho esse texto justo. Enquanto alguns são constantemente algumas pessoas, né, são constantemente atormentados, afligidos e preocupados por causa dos seus infelizes traços de caráter, tendo que lutar contra inimigos internos e contra a corrupção da sua natureza, outros não têm que lutar contra o quê? Metade de tudo isso. Então, querido, não julgue as pessoas. Você não sabe a luta dessa pessoa, você não sabe a história dessa pessoa, você não sabe o que ela passou na infância, na adolescência dela. Talvez foi estuprada, talvez foi abusada, talvez foi vítima de um pai alcoólatra, talvez de uma mãe autoritária, sabe, que não gostava de criança. Uma vez trabalhava no Rio, mas não tinha jeito, minha esposa trabalhava no banco e eu trabalhava no Hospital Adventista Silvestre, e tínhamos que deixar nossos filhos com uma empregada, consegui uma senhora adventista, e um dia essa mulher falou assim: pois é, um dia eu estava grávida, não queria filho, eu comecei a dar soco na barriga. Eu falei: ai meu Deus, como é que você vai trabalhar deixando o filho com uma mulher dessa, né?
E era adventista. Alô? Uma angústia. A gente ia chorando trabalhar até conseguir outra pessoa. Então tem pessoas que têm lutas interiores. Nós nos tornamos aquilo que nos causa menos dor. Isso que você é hoje, isso que eu sou hoje, ainda tem defeitos, não é verdade? Eu só conheço uma pessoa que chegou lá em termos de ter saúde mental plena, santidade plena, chama-se Jesus Cristo, na sua humanidade. O resto, todos nós, Ellen White, sei lá, qualquer um, temos lutas interiores. Precisamos de uma ajuda exterior a nós. O eu não consegue curar o eu. Eu não consigo me levantar, me dar um colo para mim mesmo. Eu preciso de um poder superior a mim, chamado Deus, Criador do Universo, para vir dentro de mim, me iluminar, me mostrar meus problemas, me sustentar. E eu vou citar daqui a pouco um texto sobre isso, para me curar. Então, pare se você fica se criticando, se você fica se depreciando, se você fica se desvalorizando por causa de dificuldade de comportamento que você tem. Pare de fazer isso, porque aquele cara das trevas quer que você faça isso para você desanimar. Olhe para Jesus. Lute com seus pensamentos. Amanhã eu vou falar sobre isso. Destruidores que vêm na cabeça. Você se tornou isso que você é hoje porque foi melhor que você conseguiu, com os recursos que você tinha. Agora, claro, a gente precisa evoluir. Algumas crianças, elas sofrem mais do que outras. Essa aqui é a imagem, é um gráfico que mostra em amarelo, é um fator estressor que está atingindo aquela família. Briga dos pais, divórcio, alcoolismo, enfim, abuso verbal. Aquele estresse que atinge um irmãozinho, atinge o outro também, mas a resposta de um é diferente da resposta do outro, porque nossos filhos são diferentes, mesmo pai biológico, mesma mãe biológica, mesma igreja, mesma comida, mesma escola, mas um é de um jeito, o outro é de outro jeito. Diante de traumas, nós reagimos de formas diferentes, e as crianças são assim, e alguns conseguem resistir àquela dor por causa da disfunção da família, mas outros passam essa linha da defesa saudável e entram num sofrimento, que pode ser ansiedade de separação, pode ser uma depressão infantil, pode ser enurese noturna, que ele volta a fazer xixi na cama quando já conseguia controlar. Isso é um sofrimento emocional na maior parte dos casos clínicos. Então, Ellen White fala assim, algumas crianças necessitam mais de atenção do que outras, porque são mais sensíveis. Você chega domingo, o teu filhinho de 6 anos, pai, vou jogar bola comigo ali? Tá bom, papai já vai, estou só acabando de mandar uma mensagem aqui. Então tá bom, te espero lá. Aí o irmãozinho de 6, 7 aninhos, um aninho a mais, pai, vou jogar bola comigo? O pai disse a mesma coisa. Tá bem, papai vai sim, deixa eu só acabar de mandar uma mensagem aqui. Será que ele gosta de mim? Será que não? Um reage de uma forma, outro reage de outra. Então, Ellen White fala, algumas crianças necessitam mais atenção do que outras. Porque tem pai e mãe, eu trato tudo igual. Alô? Abre o olho. Então, a Organização Mundial da Saúde diz que as doenças mentais são doenças crônicas das crianças e dos adolescentes. Nesse sentido, Freud estava certo quando ele falou que quando você lida com um adulto no consultório, que traz a sua dor, seu sofrimento, você está lidando com a cicatriz, que às vezes sangra de novo. Então, a criança sofre também. Você pensa que vai dar um brinquedo e resolve tudo? Não resolve tudo, tapeia. O brinquedo pode ser a droga da criança, se você não dá o colo e a disciplina equilibrada. Então,
O Senhor nos permite passar por experiências dolorosas, não porque Ele é sarcástico, mas porque há lições que Ele só pode nos ensinar e só aprenderemos na dor. Talvez você necessite mudar a pergunta, em vez de por que, Senhor, está acontecendo isso comigo, e começar a fazer a pergunta, para que, Senhor? O que eu aprendo com isso? O que isso me ensina? Que lição eu posso tirar disso? Qual o significado disso? E queridos, a resposta não vem rápida necessariamente. Sábado sem ser passado, eu estava aqui, sábado retrasado, fui falar na igreja de Aparecida. Me convidaram já há vários meses. E aí, sempre que me convidam, eu peço assim, tá bom, eu falo de manhã na igreja, mas arranja um ambiente neutro à tarde. Porque nossa mente tem que ser evangelística, queridos. Tem que fazer evangelismo, pensar em evangelismo, viver evangelismo. E foi a mão de Deus que colocou a mão. Aparecida é uma igreja pequenininha, 50 membros. Falei de manhã e à tarde. Conseguiram o Teatro Municipal de Aparecida. E foram as 30 pessoas não adventistas. Eu fiquei feliz da vida. Quantas aqui, né? Se você quer vir amanhã, chame alguém que não conhece a mensagem. Se você não é missionário, para que serve sua vida? Então, fiquei muito feliz, porque uma mulher que trabalha no call center da Basílica ficou tocada pelo que Deus falou em sua palavra. Uma psicóloga que trabalha numa instituição católica, ela veio falar comigo no final da palestra na tarde, foi tocada. Então, sabe, é isso, queridos, é isso, né? Trabalhar para fora. Ellen White fala assim, a grande massa do povo de Deus está lá fora. E eu costumo dizer que os adventistas do sétimo dia também são povo de Deus. Não estou falando igreja de Deus, estou falando povo de Deus. Então, será que só o sofrimento nos aproxima mais de Deus? Então vamos orar. Jesus, quando era mais pressionado na guerra do bem e do mal, quando viveu aqui, ele comia menos e orava mais. Interessante, para a mente ficar mais clara. A oração faz muita diferença na nossa vida. A oração pensada. Se você faz oração decorada, I'm sorry, como os americanos, não resolve nada. Melhor não falar, melhor não orar. Peça alguém para orar. Então, as criancinhas, quando fazem uma oração, geralmente pensam, né? Até o bebezinho vai aprender a orar. E alguém aqui, quem é esse alguém aqui? Quando era pequenininho, a mamãe ensinando a orar, né? E o vovô também tentando ensinar a orar ali, esse pequenininho, que hoje está com 9 anos ali. Então, Jesus vai atrás da gente. E eu gosto muito daquela passagem que ele fala, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. E eu disse, meus filhos já nasceram, Pablo e Thaís já nasceram na igreja adventista. Eu não nasci, nem minha esposa nasceu. Ela era luterana e eu era católico. Mas eu já disse para eles várias vezes ao longo dos anos, vocês precisam de conversão, viu gente? Você que nasceu na igreja adventista, alô, não se acomode. Não fique só na religião, tem que crescer para a espiritualidade. Então, estar perto do Senhor, mais perto, isso é o mais importante. 2 Samuel 20, mais importante para você lidar com o sofrimento. 2 Samuel 23, versículo 5, o que diz ali? 2 Samuel 23, 2 Samuel 23, versículo 5, diz assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está onde? Nele. Você ainda já descobriu isso ou ainda não descobriu isso? O seu prazer maior está em quem ou em quê? Se está no ser humano ou se está numa coisa, cuidado, isso não vai segurar você na hora difícil. E salvação, amadurecimento espiritual, crescimento espiritual é uma coisa
individual. Individual. Então, a religião de Cristo nos cura do sofrimento. Mas qual é a religião de Cristo que nos cura do sofrimento? Igreja Batista, Igreja Adventista, Igreja Universal, Budismo, Islamismo, Maometanismo, enfim. Qual é a religião de Cristo que cura o sofrimento? A religião de Cristo revela-se como um princípio difusivo e vitalizante, uma energia espiritual operante e viva. Quando o coração, a parte mais profunda da mente, é aberto à influência celestial da verdade e amor, esses princípios, quais? O difusivo e vitalizante, fluirão de novo como torrente no deserto, fazendo que apareçam frutos onde agora há esterilidade e penúria. Eu estou buscando essa religião agora, querido, já que Deus me trouxe para a religião doutrina, para a igreja certa, agora eu preciso estar da maneira certa, na igreja certa, na doutrina certa, porque a doutrina não vai salvar você, nem a igreja vai salvar você. É o poder de Deus dentro de você. É essa religião. E essa religião aqui também. A religião de Cristo representa muito mais do que o perdão do pecado. Significa que o pecado é removido e que o vácuo é preenchido com o Espírito Santo. Significa divina iluminação mental. E que o coração é esvaziado do próprio eu e enchido com a presença de Cristo. É essa que eu busco um dia de cada vez, queridos. Deus não promete, esse é um texto que eu li, depois você pesquisa, lê o texto original, é uma jovenzinha, sei lá, não sei, 28, 30 anos, jovem para mim é jovenzinha, né? Maria Lombardi, nessa revista adventista, maio de 2015, página 21, ela diz assim, um pedaço do artigo dela: Deus não promete que atenderá a todos os nossos desejos se suportarmos as provações. Às vezes, temos lições difíceis a aprender que nem sempre incluem o resultado que esperávamos. Talvez você não vai ter cura daquela coisa que você queria cura. Talvez. Nessa vida. Mas no mínimo, Deus promete a cura espiritual. A cura espiritual é você ser levado pela graça acima da dor, que talvez, por alguma razão, não dê tempo de ter cura nessa vida. Então se regozije no Senhor, porque Ele promete a cura sublime espiritual. E coloca a paz dele dentro de você, apesar do sofrimento. Então, o que você faz ao ter uma dor emocional ou espiritual? Não machuque os outros com aquilo que te causa dor. Podemos fugir da dor de maneiras variadas, já falei várias aqui, trabalhando muito, comendo muito, transando muito, e as drogas ilícitas, álcool, enfim, várias maneiras. A maneira correta de lidar com a dor não é fugir da dor, mas é atravessar a dor. Na força que Deus dá. O alvo da terapia, Dave Mala é um cientista que trabalha com terapia breve. Ele fala, o alvo da terapia, vamos trazer isso para a terapia de Deus, não é o de confortar os pacientes pelo amor que eles perderam. Você sofreu na tua infância, não foi amado como queria, e você perdeu esse amor, e esse amor que você perdeu fez o que com o seu comportamento? Te levou para ser uma pessoa revoltada, uma pessoa passiva que nunca sabe se defender, se proteger, caiu no alcoolismo, ficou uma pessoa arrogante, ficou muito tímida, ficou autoritária. O que o sofrimento do passado fez e faz com o teu comportamento hoje? Então o alvo não é confortar os pacientes pelo amor que eles perderam, mas ajudar a pessoa a trabalhar os sentimentos a respeito de não terem tido esse amor. Quando você não recebe amor de uma pessoa que deveria te amar, o que você faz? O que você sente? Qual a sua reação? Não tente consertar isso com medicação, mas com pensamento, com análise, com o joelho no chão. Se Deus achar que precisa um pouco de medicamento temporário, então Ele vai te dizer isso. Então, Salmo 91, 15. Eu acho que eu estou terminando, viu, querido? Eu sei que o horário está aí, está estourado, né? Salmo 91, 15.
É um salmo belíssimo. São 5 passos de terapia, queridos. 5 passos de terapia. 5 estágios. Ele me invocará. Deus fala para você. Ele me invocará. Eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Percebeu o processo? Você procura Deus. Ele escuta você. Ele fica com você na angústia. Te livra da angústia de alguma forma. E quando Jesus voltar, vai te glorificar. O que significa mudar essa tristeza para nunca mais ter. Se você não buscar a cura do que te feriu no passado, você vai sangrar no presente em cima de pessoas que não te cortaram. Preste atenção nisso. Então, concluindo, se ainda não está claro o motivo emocional ou espiritual do seu sofrimento, espere, tenha paciência, continue em oração. Exercite paciência, Romanos fala sobre isso, né? A paciência gera esperança, esperança gera perseverança, fala sobre isso. Mantenha a mente aberta para ouvir o aprendizado do Senhor Jesus em sua vida. Mente aberta, o que é mente aberta? Vou falar o que é mente fechada. Mente fechada é você achar que a verdade só vai chegar pela TV Novo Tempo, ou pelo pastor ABCD. Alô? A verdade que você precisa para a sua vida vai chegar do jeito que achar que vai chegar para você. E Deus já usou métodos totalmente malucos para chegar na minha cabeça e abrir a minha cabeça. Deixa a mente aberta. Senhor, o que eu preciso para ter a cura? Mente aberta para a verdade de Deus que produz salvação. Então, minhas próprias, aquela jovem fala assim, minhas próprias experiências de sofrimento estão me preparando para algo que eu ainda não sei o que é. Interessante, né? Salmo fala lá, né, que a tristeza e o choro pode mudar quando você acordar de manhã. Ou às vezes não muda. Não tem um texto que fala isso? Esse texto aqui? A alegria pode vir pela manhã. Mas e se você acordar e a dor ainda está aí? Mas tem que perseverar com Deus. Perseverar com Deus. Porque o que é bom passa, mas o que é ruim também passa. O Senhor Jesus vai nos fazendo mais fortes. E nele, mediante o sofrimento do passado, para lidarmos melhor com o sofrimento que virá no futuro, estamos sendo treinados para o que vem pela frente, querido. O que vem pela frente não é fácil. Diante do sofrimento você tem a escolha. Ou você se rebela, chuta o balde, ou você se agarra a Deus. Essa foi a diferença de Saul e Davi. Os dois fizeram bobagem. Mas um se agarrou a Deus e o outro se agarrou ao seu eu. Então, eu vou terminar, tenho que pular aqui. Não dá tempo de falar tudo. O Senhor em breve nos enxugará as lágrimas em sua volta iminente. Querido, faltam poucos meses para Jesus voltar. Pode ser 9, 12, 36, 47. E não é teoria de conspiração não, tá? Por favor, para com essa bobagem. Os sinais estão claros. Os sábios entenderão. Os sinais estão claros. Então, enquanto isso, eu termino agora com 2 textos. Enquanto Jesus vai voltar para enxugar nossas lágrimas, o que a gente pode fazer? Eu termino com 2 textos. Oséias capítulo 6, versículo 13, é uma coisa que você vai fazer individualmente, queridos. Oséias 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será sua vinda, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. E o último texto está no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, só lendo alguns versículos para encerrarmos a nossa reflexão dessa manhã. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Verso 26. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é o grande terapeuta. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem para o bem. Deus não está distraído, queridos. Deus não está sendo distraído dando surubim para alguém, e aí alguém cai ali, se machuca e tal. Ih, peraí, esqueci. Tá.
E o último texto ali, versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Ele vai te dar a cura que você precisa. A cura que você precisa. Não que você quer, a que você precisa e que eu preciso. Pela bondade dele. Amém. Sempre fica uma triste sensação de vazio se você se esquece de Jesus e confia nas teorias e promessas humanas. Parece que Jesus se afastou. Que tipo de amigo poderia afastar-se, fugir num momento fatal? Não é esse amigo tão bondoso e leal que está sempre pronto a amar e a perdoar. Ele andou neste mundo também e conhece os poderes do mal e por isso jamais deixará você. Basta apenas você crer e confiar. Ele andou neste mundo também e conhece os poderes do mal e por isso jamais deixará você. Basta apenas você crer e confiar. Você quer trazer seu sofrimento aqui na frente para Jesus, trazer uma solução? Então vem aqui na frente. Você que está em casa, levanta de onde você está sentado e coloque para Jesus o que você quer de cura. Você quer uma cura, você quer a cura que Jesus traz, que é uma cura que eu não sei qual é. Pode ser a cura para fortalecer a dor que não dá para ir embora, pode ser a cura radical, pode ser a cura de te amadurecer, pode ser a cura de te dar um discernimento que você não tinha antes, pode ser a cura de fazer você uma pessoa espiritual e deixar de ser só religiosa, pode ser a cura do que ele acha que você precisa e eu também.
Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos fornece nesse momento a possibilidade de alguma cura na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas relações sociais, na nossa espiritualidade. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por sua misericórdia, que são a causa de não sermos consumidos. Porque elas não têm fim. Abençoe as pessoas que estão assistindo aqui ou em casa ou em algum lugar e que estão querendo conhecer a sua palavra, a sua verdade mais profundamente. Proteja essas pessoas e nos leve a elas para compartilharmos aquilo que o Senhor já tem dado para a gente. Muito obrigado, nos proteja do mal de dentro e de fora de nós, porque nós decidimos racionalmente entregar nossa vida, nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sonhos, nossos medos, nossas angústias, nossas tristezas, nossas alegrias em suas mãos nesse momento. E autorizamos que o Senhor entre na nossa mente para curar o que precisa de cura na nossa cabeça. Em nome de Jesus. Amém.